da pastelaria, como vemos por estas imagens, não por estas, mas pelas imagens que vimos há pouco, de jornalistas fora Três palavras da pastelaria. Vamos ouvir. Antes de me dirigir aos portugueses. Esta pastelaria está fechada. A primeira, para pedir desculpa pela hora. estreiteza, a exiguidade do lugar, que é o retrato dos tempos de restrição que estamos a viver. E esta pastelaria devia estar fechada a esta hora, não é? A segunda, para explicar porque é aqui. Porque foi aqui que esteve a sede, neste mesmo espaço, da minha candidatura há 5 anos. Pois, mas nessa altura não havia pandemia. Foi aqui que eu lancei o livro da candidatura. Mas em horário legal. Por aqui passei muitas vezes, ao longo destes 5 anos, Que parecem 5 décadas. ao jantar, quando era possível jantar, ao almoço, sabendo se eu não almoço, mas aqui vinha comer alguma coisa. Muito saudável, não almoçar, é muito saudável. A terceira palavra para saudar todas as senhoras candidatas e os senhores candidatos que já formularam o seu propósito de concorrerem a esta próxima eleição. Incluindo a Ana Gomes e o Ventura? Bem como aqueles que ainda venham a apresentar o mesmo propósito. Tal como o Tino de Rancho. Como sabe, há muito tempo eu defendo que deve haver debates frente a frente com todos os candidatos. E vai ter um que vai ser tão lindo. E assim farei. E, por outro lado, queria desejar a todas e a todos as maiores felicidades neste ato eleitoral. E eu também que desejo o mesmo ao Ventura. Ventura, Ventura, Ventura. Dito isto, falaria agora para os portugueses. E são 3 as palavras que tenho hoje para vos dizer. 3 palavras. Não serei candidato. É isso? Simples e diretas. Tão simples e diretas como o sem número de conversas que convosco tive ao longo dos últimos 5 anos. Todas inúteis. Em qualquer recanto de Portugal. Cá dentro e lá fora. Que lá fora, milhões de compatriotas são Portugal. E estão à espera que você perca para que Portugal melhore realmente. Sempre em obediência ao meu propósito, que é também um compromisso. Muito simples e direto. Cada português conta. Conta para nada. Conta para nada. Propaganda. A minha primeira palavra é para vos dizer que sou candidato Junta de Freguesia da Maia? à presidência da República. Ora, Porque temos uma pandemia a enfrentar. é virologista? Porque temos uma crise económica e social a vencer. É economista? Porque temos uma oportunidade única É uma oportunista? de, além de vencer a crise, mudar para melhor Portugal. Mas assim mudamos para o mesmo. Na economia, mas sobretudo no nosso dia-a-dia, reforçando a nossa coesão social e territorial, combatendo a pobreza e a exclusão, Com abraços e selfies. promovendo o emprego, Coisa que você nunca fez. com investimento, crescimento e melhor distribuição da riqueza. Nunca. Você nunca quis saber disso para nada. Porque precisamos de o fazer, de continuar a fazer, com proximidade, com descrispação, com pluralismo democrático, mas diálogo e convergência no essencial. Uma frase completamente oca. Com um presidente independente, que não instabilize, antes estabilize, A conta bancária. que não divida, antes una, Unir é bom. Unir é bom. Unir é bom. e que puxe sempre pelo que de melhor existe em Portugal. Então temos que expulsar o Costa, não é? Porque não vou sair a meio de uma caminhada exigente e penosa. Oh, mãe, sai no fim. Nós não estamos a meio de nada. Nós estamos no fim do seu mandato, entende? Não vou fugir às minhas responsabilidades. Aqui não há nenhuma fuga, senhora. O mandato acabou. Pode ir embora para casa. Trata os netos. Não vou trocar o que todos sabemos irem ser as adversidades e as impopularidades de amanhã pelo comodismo pessoal ou familiar de hoje.
troque tudo, troque o que quiser, mas ponha-se a milhas. Porque, tal como há 5 anos, cumpro um dever de consciência. Não há dever nenhum. Pode sair e já vai tarde. Digo-vos isto só agora. Ou seja, anuncio-vos isto só hoje, porque quis promulgar as novas regras eleitorais antes de convocar a eleição. Novas regras? Quais novas regras? Porque quis convocar a eleição como presidente Tenho medo. antes de avançar como cidadão. Isso tanto faz. Qual é a diferença? E ainda e sobretudo, porque, perante o agravamento da pandemia, no outono, quis tomar decisões essenciais sobre a declaração do segundo estado de emergência, as suas renovações e a sua projeção até janeiro, em tempos tão sensíveis como o Natal e o fim do ano, como presidente e não como candidato. Oh, meu caro, um candidato não promulga nada, rigorosamente nada, entende? Valha-nos Deus, ele está todo confundido. A minha segunda palavra é para vos agradecer a compreensão e o apoio manifestados desde 2016. Sem eles, teria sido mais difícil lidar com o esforço de saída do déficit excessivo e a crise na banca em 2016. Foi duro. Com a tragédia dos fogos em 2017. Olha, isso resolveu-se com promessas e abraços. Há aqueles que já morreram. Com a lentidão de tantos em entenderem os movimentos inorgânicos que irrompiam em 2018. Olha, chega inorgânico. Com o longuíssimo processo eleitoral iniciado nesse ano e concluído em 2019. E em especial com a pandemia, a paragem económica e o desemprego em 2020. Que o senhor tanto apoiou. Agradeço-vos, em especial, a compreensão e o apoio nos momentos mais sensíveis, como foi o da minha iniciativa da primeira declaração do estado de emergência. Péssimo. E as suas renovações. Péssimo. Ou em que não pude estar tão próximo como esperavam e eu desejava. Não. Ninguém desejava. Ou em que eu terei agido de menos ou de mais. Agiu zero. Bola. No propósito de antecipar ou de evitar confrontos dispensáveis. Agiu zero. Podem ter a certeza de que tentei fazer sempre o melhor que sabia e que podia. Pois, mas não houve resultados nenhuns. Nos bons como nos maus instantes. Maus. E a pensar no interesse público e nunca no interesse pessoal. Olha, ao contrário. Enganou-se. Fotocopiaram o discurso ao contrário. Vejam lá, troquem lá. A terceira palavra, essa, uso-a para vos garantir que quem avança para esta eleição é exatamente o mesmo que avançou há 5 anos. Não há esse, não há exatamente esse. Sou exatamente o mesmo. Espera. Orgulhosamente português e, por isso, universalista. Isso do universalismo não quer dizer nada. Convictamente católico e, por isso, dando primazia à dignidade da pessoa. Não é preciso ser católico para dar primazia. Ecuménico e contrário a um Estado confessional. Sim, mas apoiando as outras religiões invasoras e pagando os mesquitas em Lisboa, certo? Assumidamente republicano e, por isso, avesso a nepotismos, clientelismos e corrupções. Então, o Costa não é republicano. Em que é que ficamos? Onde é que tem estado nos últimos 5 anos, meu caro? Determinadamente social-democrata e, por isso, defensor da democracia e da liberdade. Também não é preciso ser social-democrata para defender a democracia e a liberdade. Basta não ser comunista nem ultracomunista, como o BE. Toda ela, a pessoal, a política, a económica, a social, a cultural, não da chamada democracia iliberal, Onde é que é isso? que não é democrática, nem da liberdade, que o não é plenamente por ser vivida na pobreza, na ignorância ou na dependência. Que é o que se passa em Portugal. Sou exatamente o mesmo na visão de Portugal. O mal nunca venceu. Plataforma
entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. Da Constituição, que votei com orgulho, que ajudei a rever, que jurei cumprir e fazer cumprir e que fiz cumprir. Nem sempre. Assim como dos poderes presidenciais e do seu exercício. Nem sempre. Tudo o que disse e escrevi em 2015 mantém-se por igual. Como igual é o homem que o disse e o escreveu. 4 desgraças. Portuguesas, portugueses, a escolha é vossa. Graças a Deus. Renovar a confiança em quem conheceis, semana após semana, há pelo menos 20 anos. 20 anos de comentadeiro da TV. E em especial, nestes 5 anos vividos em comum. Jesus! Em comum? Vá da retro. Feitos não apenas de palavras, mas também de atos. Atos, 0. Bola. Ou escolher alguém diferente, com uma visão diversa daquela que vos propus e proponho para Portugal. Bem, pelo menos com uma visão, já que o senhor não tem visão nenhuma. Humildemente aguardo o vosso veredito. O meu é rua. Tenho a certeza de que, seja ele qual for, será para o bem de Portugal. Não tenho disso a menor dúvida. Que o mesmo é dizer o bem dos portugueses. Primeira lá paliçada que faz sentido em todo o discurso. Todos eles. Porque nestes tempos de sacrifício, mais do que noutros de bonança, cada português conta. Conta. Um voto. E é com cada um e todos eles que juntos vamos enfrentar a pandemia, vencer a crise e refazer Portugal. Dando-lhe um valente pontapé no